Você já se deparou com alguém tomando uma decisão absurdamente ousada, com uma confiança inabalável, apenas para vê-la desmoronar completamente? Ou, talvez o oposto, um verdadeiro especialista hesitando, duvidando de suas próprias habilidades, mesmo quando o sucesso é quase garantido? É um paradoxo intrigante, não é? Aquele momento em que você se sente a pessoa mais inteligente da sala, pronto para conquistar o mundo, e depois, com um pouco mais de informação, percebe o quão pouco realmente sabia. Ou talvez você tenha subestimado suas próprias capacidades, achando que não era bom o suficiente, enquanto outros viam seu potencial. Esses cenários, tão comuns em nossas vidas pessoais e profissionais, não são meras coincidências ou falhas de caráter. Eles são manifestações de um fenômeno psicológico fascinante e universal, o efeito Dunning-Kruger. Este vídeo não é apenas sobre um conceito acadêmico, é sobre desvendar um viés cognitivo que afeta a todos nós, moldando nossas percepções de competência, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Ao entender o efeito Dunning-Kruger, você ganhará uma ferramenta poderosa para identificar a falsa confiança e reconhecer a verdadeira maestria, evitando erros caros e decisões desastrosas. Então, o que exatamente é essa ilusão da competência? De forma clara e concisa, o efeito Dunning-Kruger descreve a tendência de indivíduos com pouca habilidade em uma área específica de superestimarem drasticamente sua própria competência. Paralelamente, ele também explica por que indivíduos altamente habilidosos tendem a subestimar suas próprias capacidades, assumindo que, se algo é fácil para eles, deve ser fácil para todos. Este fenômeno foi formalmente documentado pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger em seu estudo seminal de 1999, que revolucionou a forma como entendemos a autopercepção. Imagine a jornada do conhecimento como escalar uma montanha. No início, com apenas alguns passos dados, você se sente no topo de um pequeno monte, com uma vista deslumbrante e a convicção de que dominou tudo. Essa é a montanha da ignorância, onde a falta de conhecimento não só impede o desempenho, mas também a própria capacidade de reconhecer a extensão da sua incompetência. É um ciclo perigoso. Quanto menos você sabe, menos você percebe o quanto não sabe. Essa meta-incompetência é a raiz do problema. À medida que você avança, o caminho se torna mais íngreme e, de repente, você se vê em um vasto vale da competência, percebendo a imensidão do terreno a ser percorrido. Aqui, sua confiança, antes exuberante, despenca. Este é o ponto onde muitos desistem, desanimados pela complexidade do que antes parecia simples. Mas é também o ponto onde o verdadeiro aprendizado começa, pavimentando o caminho para uma competência genuína e uma confiança mais calibrada. O impacto disso é profundo. Quantas vezes decisões cruciais são tomadas por pessoas que, sem saber, estão no pico da montanha da ignorância, superestimando suas habilidades e subestimando os riscos? Este viés não é um sinal de má fé, mas uma falha intrínseca de nossa cognição, uma armadilha mental que nos faz confundir a facilidade de acesso à informação com a profundidade do entendimento. É por isso que, muitas vezes, as pessoas mais barulhentas e confiantes não são necessariamente as mais competentes. Antes de continuarmos a desvendar a jornada cognitiva de novato a mestre, e entender como você pode identificar e superar esse efeito em si e nos outros, inscreva-se no canal e diga-nos, nos comentários, de onde você está assistindo. A jornada cognitiva que descrevemos, de novato a mestre, pode ser visualizada como uma curva complexa, onde a confiança e a competência interagem de maneiras surpreendentes. No início dessa jornada, encontramos o que chamamos de pico da estupidez, ou o monte da ignorância. Este é o ponto onde o indivíduo possui um conhecimento mínimo sobre um determinado assunto, mas, paradoxalmente, exibe uma confiança máxima. Pense naquela pessoa que assistiu a um tutorial de 5 minutos no YouTube e, de repente, se sente apta a consertar um aparelho eletrônico complexo. Ou o especialista de bar, que, após ler uma manchete, se considera um expert em geopolítica. Eles não apenas não sabem, mas também não sabem que não sabem. A incapacidade de identificar a própria incompetência é, em si, uma meta-incompetência, um subproduto cruel do efeito Dunning-Kruger. Acreditam que o pouco que aprenderam é o todo, e essa percepção distorcida os leva a superestimar grosseiramente suas habilidades. No entanto, à medida que a pessoa decide se aprofundar, a realidade começa a se impor. O que antes parecia um platô de fácil acesso revela-se o topo de um abismo. É aqui que entramos no vale do desespero. À medida que o indivíduo adquire mais conhecimento, ele percebe a vastidão do que ainda não sabe, e sua confiança, antes inflada, despenca abruptamente. É como o estudante que, após as primeiras aulas de uma disciplina complexa, se sente mais confuso e menos capaz do que antes de começar. Ou o iniciante em uma nova profissão que,
Ao se deparar com a complexidade real de suas tarefas, sente-se sobrecarregado e inadequado. Esta fase, embora desanimadora, é crucial. É o momento em que a humildade intelectual se torna não apenas desejável, mas essencial. Reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Muitos desistem aqui, frustrados pela montanha de conhecimento que se revela. Mas aqueles que persistem, que abraçam a complexidade e continuam a aprender e a praticar, eventualmente emergem para o planalto da iluminação, também conhecido como o pico da competência. Com a prática deliberada e o aprendizado contínuo, a competência aumenta de forma constante e a confiança se estabiliza em níveis muito mais realistas e fundamentados. O profissional experiente, por exemplo, sabe exatamente o que sabe e, mais importante, o que não sabe, e não hesita em buscar ajuda quando necessário. O mestre, em sua arte, entende a nuance, a profundidade e as infinitas possibilidades de seu campo. Curiosamente, até mesmo especialistas podem ter momentos de Dunning-Kruger, especialmente quando se aventuram em áreas adjacentes ou campos completamente novos, reiniciando a curva de aprendizado em um novo monte da ignorância. Mas por que essa curva ocorre? Quais são os mecanismos psicológicos por trás do efeito Dunning-Kruger? Um dos principais fatores é o viés de confirmação. As pessoas tendem a buscar e interpretar informações de forma a confirmar suas crenças preexistentes. Se alguém acredita ser competente, buscará evidências que apoiem essa crença e ignorará as que a contradizem. Outro elemento crucial é a falta de metacognição, a incapacidade de pensar sobre o próprio pensamento e avaliar a precisão de nossas suposições. Sem essa habilidade, é extremamente difícil para um indivíduo incompetente reconhecer sua própria incompetência. A autoavaliação também desempenha um papel significativo. É intrinsecamente difícil avaliar a si mesmo sem um referencial externo, sem feedback honesto e construtivo. Em um mundo onde as bolhas de informação e os algoritmos de redes sociais reforçam nossas visões de mundo, a falta de feedback diversificado e desafiador pode exacerbar o efeito Dunning-Kruger, criando um ambiente onde a falsa confiança floresce sem controle. O perigo é real. Sem a capacidade de autoavaliar-se com precisão e de receber feedback externo, a pessoa pode permanecer indefinidamente no pico da estupidez para o seu próprio prejuízo e o dos outros. A compreensão desses mecanismos psicológicos é fundamental para navegarmos na realidade e identificarmos o efeito Dunning-Kruger, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Ao observar alguém, alguns sinais de alerta podem indicar que essa pessoa está sob o domínio da falsa confiança. O excesso de confiança sem base em fatos ou experiência real é um indicativo forte. A desconsideração teimosa de evidências contrárias, a recusa em admitir erros e a superestimação da facilidade de tarefas complexas são comportamentos clássicos. Alguém que consistentemente minimiza a dificuldade de um projeto ou desdenha a experiência alheia pode estar no monte da ignorância. Lidar com indivíduos assim exige cautela e estratégia. Fazer perguntas abertas, buscando que a pessoa elabore seus raciocínios e dados concretos, pode, por vezes, forçá-la a confrontar a fragilidade de sua própria compreensão. Oferecer feedback construtivo é vital, mas deve ser feito com tato e embasamento, focando nos fatos e nos resultados, e não na pessoa. Em contextos críticos, como decisões empresariais ou diagnósticos médicos, é fundamental afastar-se de decisões influenciadas por essa falsa confiança, buscando opiniões externas e validação de especialistas genuínos. O impacto de não reconhecer e mitigar esse viés pode ser devastador, levando a falhas empresariais dispendiosas, tratamentos de saúde inadequados ou até mesmo acidentes graves. Mas como podemos evitar cair nessa armadilha e, se já caímos, como podemos sair dela? A jornada começa com a autoconsciência e a humildade intelectual. É crucial reconhecer os próprios limites e aceitar a vastidão do conhecimento que ainda não possuímos. Cultivar a curiosidade e uma sede insaciável por aprendizado contínuo são antídotos poderosos contra a estagnação no pico da estupidez. O conhecimento não é um destino, mas uma jornada sem fim. A busca ativa por feedback é outra ferramenta indispensável. Não se contente com elogios vazios. Procure ativamente opiniões de pessoas mais experientes, de mentores e de colegas com diferentes perspectivas. Esteja genuinamente aberto a críticas construtivas e encare-as como oportunidades preciosas para crescer e aprimorar-se. E não como ataques pessoais. O feedback externo atua como um espelho que revela nossos pontos cegos. O aprendizado contínuo, sem nunca parar de estudar e se aprofundar nas áreas de interesse, é a ponte para o planalto da iluminação. A prática deliberada, acompanhada de reflexão sobre o próprio desempenho, permite que a competência se solidifique e se torne genuína, e não apenas percebida.
Não se trata apenas de acumular informações, mas de internalizá-las, aplicá-las e adaptá-las. Finalmente, a calibração da confiança é essencial. A confiança deve ser baseada em evidências, em resultados comprovados e em um entendimento profundo, e não apenas em sentimentos ou bravatas. Aprenda a diferenciar a confiança genuína, que é fundamentada e realista, da presunção, que é vazia e perigosa. A verdadeira confiança não teme a dúvida, mas a abraça como um convite para aprender mais. Em última análise, o efeito Dunning-Kruger não é um sinal de burrice ou má fé, mas um viés cognitivo inerente à condição humana, uma falha de software em nossa mente que pode ser mitigada. A verdadeira sabedoria, como Sócrates nos ensinou há milênios, começa com o reconhecimento da própria ignorância. Desafie-se a questionar suas próprias certezas, a buscar conhecimento de forma contínua e a abraçar a humildade intelectual como um guia. Nós o convidamos a compartilhar suas experiências e insights nos comentários. Você já se viu no pico da estupidez? Ou no vale do desespero? Como você superou esses momentos? Ao entender e combater o efeito Dunning-Kruger, você não só melhora suas próprias decisões e seu caminho profissional, mas também contribui para um mundo mais consciente, mais reflexivo e menos propenso a erros custosos e desastrosos. A jornada para a competência real é contínua e recompensadora.